OBS. Então, boa noite a todos. Oficialmente vamos começar nosso segundo encontro aqui na Iniciativa Lovelace. Hoje a gente vai falar sobre membrana plasmática e também sobre os processos de troca de substâncias entre o meio extracelular, fora da célula, e o meio intracelular, dentro da célula, que a membrana plasmática faz a mediação. Quanto à estrutura da membrana plasmática, como eu falei ontem, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Os fosfolipídios são um tipo de glicerídeos, né? Lembram dos triglicerídeos, que é um ácido graxo com são três ácidos graxos com um álcool, que é o glicerol. Só que a gente pode modificar a estrutura deles se a gente tirar um ácido graxo e substituir por outra coisa. No caso dos fosfolipídios, eles têm dois ácidos graxos, um glicerol, e no lugar do terceiro ácido graxo que teria é um grupamento fosfato, que dá a eles uma diferença quanto à relação com a água. Essa cabeça de fosfato é hidrofílica, ou seja, ela fica em contato com a água, e as caudas de ácido graxo, elas são hidrofóbicas. Por isso que se a gente colocar fosfolipídios no meio aquoso, eles naturalmente vão se organizar em uma micela ou um lipossoma, ou nesse caso aqui que mostra a figura, numa bicamada fosfolipídica. Aqui tem água, aqui dentro tem água, e em contato com a água ficam as cabeças de fosfato, e no meio as caudas hidrofóbicas. A membrana plasmática tem essa estrutura dos fosfolipídios, mas ela também tem proteínas e alguns oligosacarídeos, que são carboidratos, são açúcares, né? Vamos pensar, óligo é de quantidade e sacarídeos lembrar açúcar, então oligosacarídeos são carboidratos, açúcares. E ela tem esse modelo que é chamado de mosaico fluido. É como se fosse muitos quebra-cabeças, ou muitos pedacinhos com algumas peças encaixadas. Vocês já viram um mosaico de igreja, né, numa janela colorida? Ou aquela calçada vermelha que tem na casa de vó, que parece um monte acho que é cerâmica ou alguma coisa assim quebrada. Eu sou péssimo em engenharia civil, construção civil, desculpa. A membrana é assim, é naquele jeito, naquela estrutura, se a gente for parar para comparar. Só que ela é fluida, ela não é totalmente rígida. Se ela fosse totalmente rígida, ela iria facilmente se despedaçar. Por exemplo, aqui na membrana a membrana plasmática das células do tecido epitelial, se ela não fosse rígida, a gente não poderia puxar a pele, por exemplo. A pele não se expandiria, os tecidos teriam tamanho fixo, o que não seria vantajoso, né? Se a gente puxasse a pele e ela não fosse fluida, por exemplo, ia rasgar, ia expor tudo, né? Então, a gente tem esse modelo de mosaico fluido na membrana plasmática. A membrana plasmática possui permeabilidade seletiva, ou seja, nem tudo passa por ela. A gente sabe que passa muita coisa ruim já, né? Que causa doenças, causa problemas fisiológicos. Mas não é tudo que passa, existe uma permeabilidade seletiva. Algumas coisas passam pelos fosfolipídios, outras substâncias passam pelas proteínas que tem nela, enfim. Além das proteínas transportadoras, existem também as que fixam substâncias à membrana e outras responsáveis por receber estímulos do meio. Essa é uma representação gráfica de uma membrana plasmática em corte frontal. Bom, nós temos algumas estruturas que ficam para fora da membrana plasmática, né? A membrana plasmática ela dá forma à célula, ela limita o citoplasma, mas também, e a maioria das coisas fica dentro dela, né? A célula funciona dentro dela, mas existem algumas coisas na superfície e fora da membrana também, como o glicocálice, que é um envoltório para fora da membrana plasmática formado por carboidratos, açúcares, né? Glicídios, carboidratos, açúcares. Ela não é muito forte, o glicocálice. Vocês podem ver glicocálix ou glicocálice, depende de onde vocês lerem, algumas literaturas são diferentes, mas é a mesma coisa, tá? Da resistência, reconhecimento de uma célula para outra, ela se reconhece através do glicocálice, barra alguns agentes químicos, né? Alguns micróbios também, agentes químicos e físicos do meio externo, e mantém um ambiente adequado. Ocorre em todas as células animais, mas ela não é tão forte quanto a parede celular.
A parede celular é um envoltório externo, a membrana plasmática, que ocorre nas plantas. Ok? Nas células vegetais existe parede celular. Ela é de celulose, que também é um carboidrato, e ela é bem mais rígida. Ela impede que as células vegetais se rompam, por exemplo. E existe, e só que as células, dicção foi embora, né? As células precisam se comunicar, né? Porque senão um organismo multicelular com milhões de células não iria funcionar em conjunto. Por isso que existem algumas pontes, algumas quebras, alguns espaços por onde o citoplasma de uma célula consegue chegar no citoplasma da outra através da parede celular. Como se fossem pontes mesmo, ok? Essas regiões são chamadas de plasmodesmos. Nossa, que nome feio, né? Plasmodesmos. Celulose, peptidoglicano. Celulose em plantas, quitina em fungos e peptidoglicano nas bactérias, ok? Mas principalmente celulose. Como eu falei, especializações da membrana plasmática, algumas partes da membrana na superfície da membrana que também existem, como as microvilosidades, que são invaginações que aumentam a superfície de absorção. Alguém está chegando, deixa eu permitir a entrada. Olá! A gente já começou a aula, estamos falando sobre especializações da membrana plasmática. Bom, as microvilosidades são invaginações que aumentam a superfície de absorção. Vocês podem ver. Cadê meu cursor, gente? Bom dia. Morreu meu mouse, ok. Vocês estão vendo ali na figura de cima que existem essas pontinhas da membrana, ok? Isso são invaginações, a gente vai ver amanhã, semana que vem, que essas invaginações que acabaram entrando e dominando a célula formaram organelas citoplasmáticas com membrana. Mas essas invaginações eles são importantes porque elas aumentam a superfície de absorção. Vamos imaginar uma coisa reta, só poderia absorver coisas aqui. Agora, se ela tem microvilosidades, as substâncias com que ela tem contato podem entrar ali e ficar em contato com essa parte de cima, com as paredes, esses buracos que ficam entre uma microvilosidade e outra. Elas ocorrem no epitélio do intestino, por exemplo, ou no estômago, porque daí eles conseguem absorver mais nutrientes, tendo essa maior superfície de absorção. Existem também interdigitações, que são saliências e reentrâncias para maior adesão entre células. Vamos imaginar essas interdigitações como a digital do nosso dedo mesmo, né? Temos duas células aqui com as interdigitações, então são saliências, que são partezinhas que essa célula vai um pouquinho para fora e se encaixa onde essa célula vem para dentro. Onde essa aqui vai para fora, essa vem para dentro. Que explicação maravilhosa, né? Mas pensem nela como se fosse a digital do dedo mesmo, ok? Elas se encaixam e por isso elas se aderem melhor. Existe a zônula de oclusão, que funciona como um cinto ao redor da célula, impondo uma barreira de fusão, e a zônula de adesão, que fica abaixo da zônula de oclusão e promove a adesão às outras células, a manutenção da polaridade e reconhecimento celular. Desmossomos, que são ilustrados nessa figura de baixo, elas são estruturas em disco que permitem a adesão das células, sendo mais abundantes em tecidos com maior sujeição a estresse mecânico. Traduzindo, pensa num desmossomo como se tivesse um disco aqui, pega um CD em cima do outro, e em cima do outro, em cima do outro, e eles se agarram, ok? Esses desmossomos, essas estruturas são importantes em células com maior sujeição a estresse mecânico. O que é isso? Células que podem se mexer mais, que podem levar mais choques mecânicos. Então, choque mecânico é uma batida, por exemplo, ok? Ou células que precisam, assim, se estender um pouco. Então, elas garantem que as células não se rompam, ok? Que um tecido não se rompa, que as células consigam ficar mais aderidas umas às outras. E existem os plasmodesmos, como eu expliquei antes, ou junções comunicantes, ou gap, que são essas pontes de um citoplasma
entre células vizinhas, por onde passam íons, nucleotídeos, monossacarídeos, aminoácidos, alguns hormônios e mensageiros secundários, né? Porque se o aparelho celular rompesse qualquer contato que uma célula teria com a outra, não teria como esse organismo funcionar. Pessoal, sobre a estrutura da membrana plasmática, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Vocês têm alguma dúvida antes da gente passar para os processos de troca? Fale agora. Na última especialidade, daria para repetir a explicação? Plasmodesmos? Eu acho que é. Os plasmodesmos, eles são pontes do citoplasma de uma célula a outra. Eles ocorrem principalmente nas células vegetais, que têm a parede celular. A parede celular é uma estrutura que fica fora da célula, fora da membrana plasmática, e ela dá rigidez, né? Só que se uma célula não... Se a parede celular ela cortasse qualquer tipo de comunicação que uma célula pudesse ter com a outra, não teria como um organismo funcionar, né? Por isso que existem essas pontes, esses buracos, esses espaços por onde o citoplasma de uma célula consegue se comunicar com o citoplasma, com a membrana plasmática da outra. Ah, tá, agora eu entendi. Sim. São esses pontos de contato entre o citoplasma das células. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não, então eu vou passar para os processos de troca, ok? Os processos de troca são bem importantes porque nós somos organismos multicelulares, então as nossas células estão passando de uma para outra diversas substâncias o tempo todo, mas organismos unicelulares também fazem processos de troca com o meio externo. A gente faz processo de troca com o meio externo o tempo inteiro também. E existem 3 tipos de processos de troca. Aquele que é mediado por vesículas, né? Bem autoexplicativo, vão ser vesículas, vão ser algumas bolsinhas que vão fazer essa troca de substâncias. Mas existem os processos passivos e ativos. Os passivos são a favor do gradiente de concentração e não gastam energia. Os ativos são contra o gradiente de concentração, então como eu tenho que empurrar uma coisa contra a natureza dela, gasta energia. Bom, nós temos o primeiro, que é a difusão, que é o movimento de partículas de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas, a favor do gradiente de concentração, de onde tem mais para onde tem menos. Existe a difusão simples de pequenas moléculas, é através da difusão simples que ocorrem as trocas gasosas durante a ventilação, né? A gente respira oxigênio que entra pelas nossas vias aéreas e lá nos alvéolos dos pulmões, nos capilares dos alvéolos, esse oxigênio entra por difusão na nossa corrente sanguínea e por difusão também o gás carbônico, que foi produto da nossa respiração, sai da corrente sanguínea, passa para os alvéolos e a gente coloca para fora. Então é por difusão simples que isso acontece. Ou por proteínas porinas, né, que no caso de partículas hidrofílicas, mas existe também a difusão facilitada, que são através de proteínas carreadoras, as permeases. Então são algumas substâncias que não passariam por difusão simples, elas são muito grandes ou muito lentas, então existem esses canais proteicos que são as permeases, como se fosse um túnel mesmo. A gente tem também a osmose, e a osmose não é uma transferência de substâncias, partículas, né? É uma transferência de água para dissolver o soluto, né? Solvente é a água, é aquela coisa que dissolve alguma coisa que está sendo dissolvida. O que dissolve é solvente e o que é dissolvido é soluto, ok? Então a osmose é essa transferência de água para dissolver o soluto onde ele está mais concentrado, e ela passa por proteínas chamadas aquaporinas. Uma célula pode estar em meio isotônico, então existe um equilíbrio de soluto dentro e fora da célula, e a gente gostaria que tudo acontecesse assim para não ter diversos problemas que podem ser originados do meio hipertônico ou do meio hipotônico. No caso do meio hipertônico, tem mais soluto fora da célula do que dentro. Então a água que está dentro da célula vai sair para dissolver e a célula vai murchar, né? Ela fica com esse formato estranho
porque sai água da célula para dissolver o soluto que está fora. No meio hipotônico, tem mais soluto dentro da célula, então entra água e a água e a célula incha, né? Pode entrar tanta água na célula que a célula vai se romper. Isso é chamado de lise celular, quando uma célula se rompe, ok? Vamos lembrar uma coisinha de português, né? Hipertônico, muito concentrado. Hipotônico, pouco concentrado. E isotônico é basicamente igual. Então, hipertônico sai a água da célula, hipotônico entra a água na célula e isotônico as concentrações são basicamente iguais. Pessoal, vocês entenderam osmose? Cri. Eu sim. Cri, cri, cri. Assumo que sim. Então, vamos lá. Vocês sabem que quando... Não sei se vocês já viram, se vocês já fizeram, se vocês já ouviram a mãe falar que não dá pra temperar a salada muito tempo antes, né? Porque senão a salada fica feia. Às vezes a gente vai num restaurante que a salada tá lá temperada no buffet há muito tempo e o alface, por exemplo, fica com esse aspecto murcho, né? Feio. Por quê? Nós vamos colocar sal nesse vegetal, nesse alface, por exemplo. Então o meio hipertônico lá fora vai estar muito concentrado, vai ter muito soluto e a água que está dentro da célula vai sair dela para dissolver esse sal. Então a célula murcha, o alface fica com esse aspecto feio, a célula fica flácida, ok? Um alface normal é mais durinho, já esse alface que acontece assim, que ele está dissolvendo, que ele passou por osmose e a água saiu dele, ele fica mais flácido, mais feio. Por isso que não... Mas não é só com alface, tá? Acontece com tomate, com outros vegetais também. Por isso que não se... E acontece em qualquer coisa, na verdade, ok? Por isso que não se tempera a salada muito antes de comer, né? Uma dica aí de gastronomia culinária. Plasmólise é quando a célula perde tanta água, que a membrana plasmática se solta da parede celular. Então a parede celular tem formato fixo, né? Ela é mais rígida. Já quando perde tanta água e a célula fica tão murcha, a membrana plasmática pode se soltar da parede celular e daí ela fica boiando ali dentro da parede. Existe como desfazer o processo do alface, tá? É só colocar ele em água e depois de um tempo ele fica normal de novo, porque como vai ter água normal, a água vai entrar no alface. É o caso também do paramécio. O paramécio, ele entra muita água nele, porque ele está em um ambiente assim hipotônico, ou seja, entra água no paramécio para tentar dissolver os sais dele, né, que estão ali dentro. Só que entrar tanta água tanto tempo e ele não pode perder esses sais, esse soluto que está dentro dele, que graças a Darwin ele tem um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil se enche de água e ele se contrai para jogar a água para fora, para o paramécio não inchar, não explodir, não perder soluto, ok? Pessoal, entendido osmose? Osmose é um pouquinho mais complicadinho. Sim, aquele processo de botar sal também ocorre com a carne, né? Acho que sim. Eu não sou muito de temperar churrasco, nem de salada, mais no caso. Mas pode ser. Sim, a água que está dentro da carne pode sair a água e daí a carne fica mais murcha. Bom, assumindo que vocês entenderam osmose, vou passar para bomba de sódio e potássio. Difusão simples, difusão facilitada e osmose são processos passivos, ok? Não gasta energia. Agora, bomba de sódio e potássio é contra o gradiente de concentração. Vai de onde tem menos para onde tem mais. E por isso eu vou gastar energia para jogar para fora, ok? A bomba de sódio e potássio é realizada pelas proteínas permeases
e vai envolver o potássio e o sódio. Ah, vá, né? Coisa linda. Vamos entender por que tem esse processo para os especiais ali, né? Do sódio e do potássio. Caso do sódio, ele tem em maior quantidade fora da célula, e se não houvesse a bomba de sódio e potássio, o sódio ia entrar muito para a célula, ia ter muito sódio dentro da célula, e a gente não quer uma célula com muito sódio, né? Porque isso poderia causar diversos problemas de saúde, inclusive. Então, esse sódio que está na corrente sanguínea ou está no meio extracelular, ele entraria por difusão facilitada na célula. E ele até entra em certas quantidades, mas a gente tem que mandar para fora de novo. O caso do potássio, ele tem muito dentro da célula e ele sairia bastante para o meio extracelular, né? De onde tem mais para onde tem menos. Mas a gente gostaria que o potássio ficasse dentro da célula, né? O potássio é necessário na síntese de proteínas, na respiração, diversos processos fisiológicos. Por isso a gente tem esse processo específico da bomba de sódio e potássio para regular os níveis de sódio e potássio dentro da célula. Por isso a gente coloca sódio para fora e coloca potássio para dentro. Para que não fique tanto sódio dentro da célula, que teria problema, para que a gente mantenha os níveis de potássio ideais dentro da célula. A expulsão de sódio é necessária para que não haja problemas osmóticos, né? A bomba de sódio e potássio também atua na produção de diferenças de cargas elétricas nas membranas, que é importante, principalmente nas células nervosas e musculares. Ou seja, quando ocorre essa bomba de sódio e potássio, ela geralmente começa num lado da célula e vai indo para o outro, ela muda temporariamente a polaridade, o potencial elétrico da célula, ok? E é através dessa mudança de potencial de membrana que os impulsos elétricos passam pela célula. Por isso que é muito importante nas células nervosas, né? Porque os impulsos nervosos são impulsos elétricos, né? Então a bomba de sódio e potássio e essa mudança de potencial de membrana é importante principalmente nas células nervosas e musculares. Como eu falei, gasta energia, ok? Então gasta ATP, adenosina trifosfato, que é como o nosso corpo armazena energia, ok? Então, 3 íons de potássio saem, 2 íons de potássio entram a cada ocorrência da bomba de sódio e potássio. E aí a gente gasta um ATP que se transforma em ADP. É como se ligasse na tomada, sabe? É como se quando o ATP se juntasse a essa permease, ela fosse ligada na tomada e fizesse o processo dela. Coloca 3 sódios para fora, entram 2 potássios. Pessoal, entendido? Cri. Assumo que sim, ok? Então, por último, nós temos a endocitose, que é mediada por vesículas, então envolve algumas partículas maiores que não entrariam por difusão, não poderiam entrar dentro das proteínas, ok? Então elas entram através de vesículas, de bolsinhas, ok? Elas são englobadas, elas se desfazem da membrana plasmática e entram na célula, e lá essas vesículas se abrem para soltar isso no citoplasma, ok? Nós temos a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose são partículas um pouco maiores, como micro-organismos e restos de célula, e a pinocitose é a ingestão de coisas menores em meio líquido. Antigamente se falava que fagocitose é a célula comendo alguma coisa e pinocitose é a célula bebendo alguma coisa. Mas não é exatamente assim, ok? Pensem que fagocitose são coisas maiores e pinocitose são coisas menores em meio líquido. E existe também, por fim, a mediada por receptores, que a partícula de fora ela vai se juntar na membrana plasmática através de proteínas da membrana plasmática que vão reconhecer essa partícula e daí vão formar a vesícula que vai entrar. É o caso do coronavírus, por exemplo, ok? Os vírus entram na célula assim, como vocês viram, essa parte verde aqui dos vírus, elas se conectam a essas proteínas que estão em vermelha na membrana plasmática e se desfazem da membrana, entram na célula através dessa vesícula e essa vesícula se desfaz para que o vírus
chegue no citoplasma, de fato. Aí a exocitose é o processo contrário, ok? A exocitose são partículas que saem do citoplasma para o lado de fora através de vesículas. Então, eliminação de material por vesículas. Ocorre principalmente em células excretoras, que colocam muita coisa para fora, como as do sistema endócrino, ou as sinapses dos nervos, né, os neurotransmissores. É assim que a serotonina, a dopamina, por exemplo, sai de um neurônio e vai para o outro, ok? E a plasmocitose é eliminação de resíduos digeridos pela célula. Defecação celular, né? A célula fez algum processo, gerou algum resíduo, alguma coisa que sobrou ali, e isso é eliminado através de uma vesícula para fora da célula, através de plasmocitose.